Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o time do técnico Tite com a preparação encerrada com a volta dos titulares, com aquela expectativa de um público entre 35 e 40 mil torcedores. O duelo deste sábado diante da equipe do Uberlândia, Gerson ainda não estreia. Tem novidade também quanto ao futuro de Cauã Prates, novidade no feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, começando com uma notícia do feminino. O Cruzeiro está próximo de confirmar a nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela está no Internacional, vai deixar o Inter, já existe um acordo verbal e ela chega para ocupar a vaga que foi da Bárbara Fonseca, que deixou o Cruzeiro e acabou sendo anunciada pelo Grêmio. A Luísa Parreiras está no Internacional desde 2024. Ela vai concluir uma transição lá no Clube Gaúcho e depois vem para se apresentar ao Cruzeiro. Cruzeiro que já tem aí o time pronto, oficializou 11 contratações da equipe feminina, deu uma reformulada, deu uma melhorada no seu elenco de uma maneira geral e vai aí para um ano que possa ser ainda melhor para as cabulosas. Toda sorte do mundo aí para o time comandado pelo Jonas Urias. É a informação, então, sobre a nova diretora de futebol feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro que fechou a preparação hoje, amanhã, a volta dos titulares, mas ainda não terá o Gerson. Ele vem trabalhando já com o grupo, cada vez melhorando mais esta participação nos trabalhos com bola. E na semana que vem o nome do atleta será publicado no BID da CBF. Tem aqueles trâmites de janela, de transferência, TMS, sistema da FIFA, mas o processo já está adiantado, inclusive. Então, até no máximo terça-feira, o Gerson terá o nome publicado no BID. Se ele não for para o jogo diante do Democrata, no meio de semana, ele vai ficar à disposição para o clássico diante do Atlético Mineiro no outro domingo, na Arena, e com certeza aí à disposição mesmo para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do dia 29, final do mês, uma quinta-feira lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão, diante da equipe do Botafogo. Enquanto isso, mais tempo aí para o Gerson melhorar também a condição física, ele que não atua desde o início do mês de dezembro. Sobre o time, aí temos que ver o que vai fazer o técnico Tite, mas é a volta dos titulares. Eu acho que talvez tenha uma dúvida ali e não acharia nada assim, um absurdo, caso o Arroio não comece, porque atuou bem contra a equipe do Tombense e fez um jogo intenso por quase 90 minutos. Então eu acho que a única dúvida é ele ou o Wanderson ali, porque ele tem Cássio de volta, pode formar o time, né? O tradicional do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, aí acho que joga o Jonathan ao lado do Fabrício, né? O Vidalba ainda não está pronto. Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Pereira, Arroio ou Wanderson e Caio Jorge. Não vai fugir disso. Se fugir, vai ser uma surpresa muito grande. Então, vamos aguardar, claro. Todos esses jogadores estão à disposição e relacionados para este compromisso. Tem que completar ali a lista dos relacionados, o técnico Tite. Aí são jogadores que estavam no time alternativo e serão convocados para este duelo. Aguardar e ver um Cruzeiro aí muito forte diante da equipe do Uberlândia, com a expectativa de colocar mais de 35 mil torcedores. Embora lá, galera, tem que ser um público bem melhor em relação ao duelo com o Pouso Alegre, né? Volta dos titulares, um sabadão, 18h30, horário legal. Então pode comprar ingresso. O Cruzeiro manteve aquela promoção, os preços praticados estão legais. ingresso.cruzeiro.com.br. Bora comprar e ter aí um grande público neste sabadão para o Cruzeiro buscar a segunda vitória seguida na Série A
do Campeonato Mineiro, na elite do Campeonato Mineiro, primeira divisão, e o Cruzeiro já ficar aí de olho em classificação para a próxima fase, esse campeonato de tiro curto. Vidalba e Sinisterra ainda naquele trabalho de preparação física. O Mateuzinho segue se tratando, fazendo tratamento por causa do edema na panturrilha, ainda não foi liberado nem para atividade física. Já o Neisser Vidiarreal, sim, fazendo trabalho físico, tem chance de ficar à disposição para o jogo do meio de semana diante da equipe do Democrata na outra quinta-feira. O Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares no Gigante da Pampulha. Agora, a informação que vem agitando aí o noticiário do Cruzeiro tem a ver com Cauã Prats. O Borussia Dortmund está muito em cima. As partes estão conversando. Borussia, Cruzeiro, staff do atleta. O Cauã, de qualquer forma, ele só pode ir para o exterior quando completar os 18 anos. Isso é no mês de agosto. Então, até lá, ele é jogador do Cruzeiro, independentemente de negociação, se a negociação der certo. A informação que a gente tem é que estão naquelas conversas, então eu aumento isso aqui, não me interessa, então aumenta mais. A primeira proposta que chegou, se não me engano, foi na casa ali de 8 milhões de euros. E agora vamos aguardar, já melhorou bem em relação a este valor, mas ainda não chegou ao que o Cruzeiro pensa. Não sei se a negociação vai ser concluída, mas conversando com algumas pessoas, eu acho pouco provável que nesta janela chegue uma proposta acima de 15 milhões de euros. Sendo bem sincero e com quem eu conversei sobre todo esse cenário. É um jogador jovem, é reserva e tem poucos minutos ainda no profissional. Se o Cruzeiro negociar o atleta agora, os valores eu acho que não vão alcançar os 15 milhões de euros. Claro que tem ali possibilidade de um valor fixo, mais bônus, e é o que o Cruzeiro vem batalhando para que a oferta seja aumentada. E um outro ponto, que a informação que a gente tem é que o Cruzeiro quer manter um percentual do atleta. E eu acho que é isso que tem enrolado qualquer tratativa para um avanço significativo em termos de bater o martelo. Da Alemanha vem informação de uma negociação muito bem encaminhada. As partes aqui no Brasil, staff e Cruzeiro, são mais cautelosas quanto a isso, mas pelas informações, o Borussia quer fechar o negócio agora. Aí vai depender do Cruzeiro. O entendimento é que o Cauã Prats, ele tem um potencial absurdo. E, obviamente, tem a parte do staff do atleta também e do próprio atleta, né? Quando recebe uma proposta de um grande europeu, não dá pra gente falar aqui que o Borussia é qualquer time, né? Tá sempre disputando o Champions League, tá ali brigando, né, com o Bayern de Munique, às vezes, pelo título alemão, mas é uma equipe que costuma, inclusive, fazer bons movimentos lá entre os clubes europeus. E claro que isso desperta um interesse, mas a negociação, ela ainda não está concluída. Vai ser concluída? Não sei. Pode ser concluída. Dependendo do que os alemães oferecerem e do percentual que puder ficar com o Cruzeiro, porque às vezes se você mantém um percentual ali de 20%, 30%, se tiver uma negociação, se ele der certo lá na Europa e tiver uma negociação entre clubes europeus, você quase que faz uma outra venda, né? Com um percentual desse. Então vamos acompanhar. O fato é que o Borussia não desistiu e o Cruzeiro também não cravou ele não sai de jeito nenhum. Então estão conversando, né? Quanto mais você conseguir aumentar o valor, melhor é, caso realmente vá fazer a negociação. Repito, o negócio não está fechado, conversas estão em andamento e de olho se isso vai caminhar para um desfecho de contratação ou se vai ficar para uma outra janela. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!